pôr nos prontos-socorros dos hospitais universitários americanos, tá? Tá. Mediram a porcentagem de erro, que é o que a gente chama de triagem médica, né? Eu fiz isso como aluno de medicina, você está na porta do pronto-socorro, chega uma pessoa, você precisa decidir se a pessoa entra ou se pode dar alguma coisa, vai para casa. Aquilo, de 0 a 10, qual é o seu nível de dor? É mais ou menos isso. E eu sempre falo isso porque foi a experiência mais modificadora da minha vida como médico, que eram os médicos, meus professores, que eu olhava pro cara, o cara, não, vai pra casa, não tem nada, o cara, entra. Aí eu olhava, né, pro meu professor e falava, como assim? Né? Uma hora, um caso foi real, pôr nos prontos-socorros dos hospitais universitários americanos, tá? Mediram a porcentagem de erro, que é o que a gente chama de triagem médica, né? Eu fiz isso como aluno de medicina, você está na porta do pronto-socorro, chega uma pessoa, você precisa decidir se a pessoa entra ou se pode dar alguma coisa, vai para casa. Aquilo, de 0 a 10, qual é o seu nível de dor? É mais ou menos isso. E eu sempre falo isso porque foi a experiência mais modificadora da minha vida como médico, que eram os médicos, meus professores, que eu olhava pro cara, o cara, não, vai para casa, não tem nada, o cara, entra. Aí eu olhava, né, pro meu professor e falava, como assim? Né? Uma hora, um caso foi real, 2 horas depois o cara infarta. Caramba! Aí eu olho, né, pro professor Virgílio, que eu sempre cito ele, porque foi um exemplo pra mim. Ele falou, não te disse? Aí eu falei, como? Ele falou, 40 anos de pronto-socorro. Não tem algoritmo que faça esse barato, entendeu? O que aconteceu? Testaram os sistemas. Porcentagem de erro na triagem de hospitais normais, pronto-socorros americanos, 50%. Ou seja, gente ia morrer. Sim. Se 50% das pessoas que precisavam entrar no pronto-socorro não entrarem, vai ter gente morrendo. E estavam querendo colocar isso porque, querendo ou não, a automatização leva a margem, e margem leva dinheiro. Mas é o que eu falo, o sonho de automatizar o trabalho humano não é de agora, não é nem da Revolução Industrial. Ah, sim. Ele vem da antiguidade. Mas ele vinha com uma propaganda, né? Não, as pessoas acham que as pessoas acham que a máquina brincar, nadar no rio. Não, isso é tudo isso aí muito obrigado. Você levantou a bola para eu cortar. Na Revolução Industrial se falava a mesma coisa. Nós vamos gerar riqueza infinita, nós vamos reduzir o trabalho, todo mundo vai viver. Fiquei feliz. É a mesma linguajar. Tanto é que outro autor, o próprio Lewis Mumford, compara o movimento atual, né, da inteligência artificial, que na época estava começando, quando ele escreveu isso, com as minas da Idade Média. Porque para a Revolução Industrial levantar voo, precisava de carvão. Então todas as cidades inglesas, que todo mundo conhece os times de futebol aqui, Manchester, Liverpool, Leeds, né, eram todas cidades cobertas. Uma fumaça preta, né? Fumaça preta. Né? Por isso que as borboletas de Manchester eram pretas, né? Porque elas eram recobertas. Por quê? Porque eles queimavam carvão para produzir vapor. E o que aconteceu? Segundo Mumford, as minas de carvão e os exércitos da Idade Média são as bases do modelo industrial que nós vivemos hoje. É a regimentação do ser humano em grandes grupos, né, mineiros, que vão lá embaixo. A Inglaterra financiou a sua Revolução Industrial com crianças de 8 a 15 anos trabalhando todo dia, 16 horas por dia. Mulher, criança. Para pensar, vale a pena? Aí o pessoal fala, não, mas... Todo mundo fala assim dos luditas, né? Os caras que destruíram os teares lá, os escoceses lá, os caras que... os caras, além de tudo, estavam querendo tirar as crianças das fábricas e das minas. Isso era parte da plataforma de reivindicação deles. Eles não estavam só destruindo máquinas, eles estavam tentando salvar os filhos, netos. Porque o que acontecia? Um cara, um adulto, custava muito mais caro para você mandar para uma mina do que uma criança. Aos 8 anos, 9 anos, você mandava a molecada morrer dentro das minas. A infância é um conceito relativamente novo. Muito recente. Como a gente entende hoje. O ensino público inglês. O ensino público inglês começa para fazer as pessoas aprenderem a escrever o mínimo e as 4 operações aritméticas para trabalhar na indústria. É a única razão porque a Inglaterra criou e os Estados Unidos copiou. Logo depois, as colônias americanas, depois da independência, copiaram a noção de educação pública. Por quê? Porque tinham que pôr essa molecada para trabalhar. Essa era a visão deles. Né? Então, essa questão da automação, e eu gosto de falar isso porque minha família é grega, parte grega,
Todo mundo fala que foi o Watt, né? O John Watt que criou a máquina a vapor, né? Na realidade, o conceito de usar vapor para mover partes mecânicas foi criado por um cara chamado Harrow, em Alexandria. Tá? Muito tempo atrás. Muito antes. Só que ele não viu, porque não existia a cultura do lucro em Alexandria nessa época. Ele não viu nenhuma razão para comercializar ou criar uma empresa ou uma startup. Ele usava isso para abrir as portas dos templos em Alexandria, para as pessoas ficarem, uau, a porta abriu sozinha, entendeu? Mas o conceito, ele não inventou a turbina a vapor, nem o motor a vapor. Mas o conceito de transformar vapor em trabalho mecânico, a invenção é dele, né? Então, esses conceitos que a gente acha que são de agora, que são invenções nossas... Eu conversei com o pessoal do Titanic, que estudou muito o Titanic, e a gente estava conversando sobre, inclusive, o contexto da época. E a tal da Belle Époque era justamente uma época onde a Europa não estava em guerra, os Estados Unidos estava bem, e naquele momento existia uma fé muito forte na ciência. E na ciência, na técnica, no conhecimento de que a humanidade iria viver uma época, realmente, além de não ter nenhum conflito, de não ter também problemas, né? Então a ciência resolveu problema, inclusive problemas de ordem econômica. Sim, de saúde. E de ordem, exatamente. E aí, o que mostra a história é que normalmente quando a gente tá nesse momento de pessoas muito entusiastas e uma fé meio cega, meio ingênua, é que provavelmente as coisas podem sair do controle. Sim. Entendeu? E foi mais ou menos o que aconteceu quando, logo na sequência, estourou a Primeira Guerra Mundial. Então, mas esse é o conceito básico, o meu conceito básico de uma BrainNet. Você cria um gestalt, você cria uma abstração coletiva que sincroniza a mente de todas as pessoas, ou de um grupo muito gigantesco de pessoas, e aí você cria uma moda, uma nova escola de pintura, uma nova visão do universo, né? Você, literalmente, a história da civilização humana pode ser resumida a uma sequência de abstrações que contaminaram ou infectaram a mente de um grande número de pessoas, uma vez que a linguagem oral, né, foi criada por nós, e depois a linguagem escrita e coisas, né, que permitiram comunicação em alta escala. Você pode estudar a história da civilização humana, da condição humana, com essa visão. A Belle Époque é um dos momentos onde... Outra história muito bacana é a Escola de Viena, né? Onde os caras, antes da Segunda Guerra Mundial, estão lá em Viena, Karl Popper, Gödel, um monte de figurinha marcada que nós conhecemos, Freud, estavam todos lá em Viena e começaram a discutir uma nova visão, o positivismo, né? O positivismo chegou lá nessa época e as pessoas discutiam, será que é isso mesmo? Será que a gente pode quantificar tudo? Wittgenstein, né, o grande filósofo que foi em 2 reuniões, quase matou uns 4 caras lá. Mas o Círculo de Viena que chama, né? Isso. É outro exemplo de uma BrainNet. É quase como se fosse um vírus. É um vírus mental que a ida para a Lua, a corrida para a Lua, eu não estava nos Estados Unidos, mas eu estava acompanhando da cá. Mas quando eu cheguei... Com certeza foi, né? Foi. O meu chefe, que era 10 anos mais velho que eu, John Chapin, ele falou, você não faz ideia do que era ser criança nos Estados Unidos na década de 60. Tinham 2 coisas que você perdia o sono. Um era se você ia pro Vietnã, porque era um sorteio na televisão, no domingo à noite. Imagina, você sentado com a sua família e ele sorteava um número lá, e aí, se você caía, o seu número estava no range que eles sorteavam, você estava indo lá para um lugar nenhum, que ninguém sabia nem pôr o dedo no mapa. E a outra era o Projeto Apollo. E o meu chefe dizia para mim, eu virei cientista, o pai dele era fisiologista pulmonar, mas ele falou, eu virei cientista por causa do Projeto Apollo. Foi um momento, né? Porque na televisão, imagine, os caras lá, né, e Apollo 13, ele falou para mim, os Estados Unidos parou. Aquela semana da Apollo 13, ninguém conseguia fazer absolutamente nada, né? E não tinha internet. Não precisava, né? Não precisava, né? Tinha um cara lá, o Cronkite, Walter Cronkite, que era o apresentador. Eu peguei ele no final da carreira dele, que era o apresentador do Jornal Nacional, da CBS News, né?
Metade do programa da notícia era do Vietnã. E a outra metade era Apolo. Né? Então, você consegue galvanizar um grande número de seres humanos se você tiver uma abstração mental. Sim. A religião fez isso durante a história da humanidade, né? E você consegue entender as transições. Eu tenho estudado muito isso, as transições por exemplo, do Império Romano para a Idade Média. Por quê? Por que essa transição ocorre? Alguns historiadores, como Mumford, sugerem que é o seguinte: Roma, que todos nós aqui temos a imagem do Império Romano, o imperador. Bom, Roma, 1 milhão de miseráveis, morrendo de fome, vivendo até os 30 e poucos anos, e mais ou menos 2 a 3 mil aristocratas vivendo no Fausto, vivendo não do trabalho deles ou da criação deles, vivendo do que as legiões romanas conseguiam lá no front. Lá no front, né? Aí surge um cara lá na Palestina prometendo vida eterna. Essa vida era uma... Se eu posso falar palavrão, pode falar palavrão? Pode. Que essa vida era uma merda, mas depois é que o barato começa e que vale a pena. Imagina isso sendo transmitido para uma população que não tem nenhum tipo de visão de futuro, nenhum tipo de alegria, nenhum tipo, né? Você tem 10 filhos, 8 morrem. Você vai trabalhar o resto da sua vida como escravo da aristocracia. De repente surge uma filosofia, um vírus informacional, sim, dizendo: cara, tranquilo, você que é miserável, a vida eterna pertence a você. É como se tacar fogo num arbusto seco. Tanto é que o Constantino teve, né, que falar: não, agora nós somos um império cristão, porque iam acabar com ele. Né? Aí quando o Império Romano acaba, surge um outro troço. Um outro troço que imediatamente galvaniza, né, quem vivia quando as legiões começaram a perder as batalhas. Uhum. Pensa Estados Unidos, quando as legiões começaram a perder e não conseguiam mais trazer riqueza para Roma, para sustentar, né? Sim, exatamente, foi exatamente isso. Não é? O Mumford conta que os aristocratas romanos, né, a corte, vamos dizer assim, os caras iam em festas que duravam dias. Os caras comiam, aí iam no lugar vomitar para voltar para comer de novo. Esse era o grau de alucinação. Só que eles dependiam de tudo aquilo que era roubado na fronteira. O ouro, a prata, sei lá o que eles roubavam lá. Né? No momento em que as legiões começam a perder as batalhas, para quem? Os persas. Né? Ninguém lembra disso. Teve um imperador romano que foi capturado pelo imperador persa e virou banco de apoio, né, do imperador para subir no cavalo. Né? Cai a visão de mundo, a cosmologia romana despenca. E a multidão fala: ok, o cristianismo é a nossa escapatória. Aí chega o momento em que a ciência dá o bote. O iluminismo. Fala: não tem ninguém em cima das nuvens. O mundo é decidido pelo que você carrega dentro da sua cabeça. Né? Só que, como todos esses caras falam, e eu estou começando a dar razão a eles, depois de 40 e tantos anos fazendo ciência, talvez a nossa arrogância tenha sido grande demais em achar que nós vamos explicar a condição humana só com símbolos criados por nós. Símbolos matemáticos, eu quero dizer, né? Então você pode ter explicações que não são formais, matemáticas, sobre a condição humana. A arte, né? É muito bonito de ver os caras falando isso. Antes de qualquer equação ser posta no papel, antes de qualquer ferramenta ter sido criada, qualquer machado, né, criado pelo ser humano de pedra, o ser humano pintava o teto de cavernas na pré-história. Ah, sim. Ou seja, a manifestação artística, simbólica, não formal, precede a geração de tecnologias. Então o tal do Homo habilis lá, né, do Leake, do famoso cara que disse que nós éramos homem que criava ferramentas e mudou, né, a concepção antropológica da nossa espécie, não é bem assim. Nós criávamos arte sim, com certeza. Provavelmente antes de falar.